Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Glock, eu sou fundador da Glock Consulting. Hoje, basicamente, a gente tem uma consultoria que atua tanto com recrutamento e seleção, projetos de alto volume de contratação, nível Brasil, para todas as áreas, território nacional. Mais do que isso, a gente também tem um serviço B2C, hoje onde a gente atende profissionais de mercado, voltado aí para o direcionamento profissional, que é o acompanhamento Tamo Junto. São 10 encontros comigo, onde a gente trabalha profissionais de mercado que estão trabalhando, que querem uma nova oportunidade ou que querem fazer uma transição de carreira. Hoje eu estou focado em trazer um tema para vocês que é contratações pós-pandemia, né? Então, como que está o mercado de contratações, como que está o processo seletivo depois desse período de pandemia que a gente está terminando agora? Como que era esse cenário antes da pandemia, né? Como que aconteciam os processos seletivos, como que as empresas contratavam, como que os profissionais se candidatavam nessas vagas antes da pandemia? Então vamos lembrar desse processo seletivo, né? Quando a gente fala das empresas, anteriormente, antes da pandemia, a gente está falando da divulgação de uma vaga pelo site da empresa, a gente está falando de uma captação direta pelo LinkedIn, né? A gente está falando de um processo seletivo que exigia muito tempo investido por parte do profissional, porque era um processo seletivo presencial. O candidato tinha que agendar um horário, ir na empresa ou ir na consultoria para fazer esse processo seletivo, né? Quando a gente olha ainda para antes da pandemia, eu estou falando aí de pacotes diferenciados, então vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo de benefícios pré-pandemia, a gente está falando de benefícios que eram considerados praxe de mercado, né? Então, vou te dar um exemplo, um vale alimentação, um vale refeição, um vale transporte, isso tudo antes da pandemia, né? Fora isso também, ainda trazendo pilares pré-pandemia, eu estou falando de regime de contratação. Quando eu olho para o regime de contratação, pessoal, imaginem que anteriormente, antes da pandemia, o que predominava no mercado era um regime CLT. Hoje, pacote de benefícios, estabilidade, a contratação vinculada diretamente com a empresa, né? Hoje ainda, muitas coisas ainda vão ser aprimoradas. Então, a gente já falou de forma de contratação, a gente já falou de regime, a gente já falou de benefícios, jornada de trabalho. Era um regime presencial, as pessoas tinham que ir para o escritório, né? Tinham que estar presencialmente lá para ter essa interação com as pessoas da equipe. Antes da pandemia, a gente está falando de um processo seletivo que, teoricamente, ele tinha um timing de duração um pouquinho maior. Vamos falar do que virou? Vamos falar do que mudou no mercado? Vamos falar de como estão as contratações agora, que é o tema focal desse nosso bate-papo que a gente está tendo. Então hoje, pós-pandemia, o que mudou? Vamos começar no D0, processo seletivo online. Então as empresas estão conduzindo esse processo seletivo de forma remota. As empresas estão conduzindo esse processo seletivo online, à distância. Muitas vezes são aquelas etapas que o candidato consegue administrar com mais tempo de duração, ele consegue fazer por conta própria, ele não precisa de um auxílio da empresa, né? Para fazer esse processo seletivo num primeiro momento. E só vai ter o contato com a empresa posteriormente. Então, muitas vezes você tem aquele processo seletivo que tem 1, 2, 3 etapas anteriores e daí depois disso a gente está falando de um bate-papo presencial com a companhia. Fora isso, jornada de trabalho, pessoal. Imagina que a gente falou no começo do nosso bate-papo de uma jornada de trabalho presencial. Hoje, quando a gente olha para o cenário atual, a gente está falando de uma jornada ou híbrida. O que isso significa? A gente está falando de um regime part-time. Part-time na empresa e part-time home office. Ou até o home office full. Ou como as empresas elas chamam, a gente está falando de anywhere office hoje. A galera pode estar em qualquer lugar. É muito engraçado isso, gente, porque se vocês lembrarem, antes da pandemia, eu tinha uma vaga para atuar em São Paulo, né? Essa pessoa tinha que morar em São Paulo ou região metropolitana. Quando eu olho para o cenário de hoje que a gente vive, eu estou falando
de uma pessoa que pode morar na praia, de uma pessoa que pode morar no campo, que pode morar em qualquer estado. Não precisa estar necessariamente no local do escritório, porque essa galera está trabalhando ou home office ou muitas vezes o regime híbrido que a gente falou. Então, às vezes ela está na casa dela, às vezes ela está presencialmente na empresa, tá? Essa é uma das mudanças que aconteceram. Outra coisa, a gente está falando hoje de um pilar muito forte hoje no mercado, que é o social hiring hoje. Então as empresas elas estão utilizando cada vez mais as redes sociais para fazer essas contratações. Então elas entram nas redes sociais hoje e desde afinidade, desde fit cultural, elas conseguem encontrar ótimos profissionais. Outra coisa que mudou muito, pessoal, imagina que lá antes da pandemia a gente estava falando do LinkedIn, do site da empresa, aquele famoso trabalho conosco. Hoje a gente está falando de uma aderência muito alta das empresas pelos ATS de mercado, que possibilitam não somente encontrar um profissional, mas também gerenciar este processo seletivo. Então é um ATS que vai gerar um dashboard diferente, que vai gerar os indicadores do processo, que vai conseguir proporcionar oportunidades de melhoria para essa empresa e muitas vezes, com o grande foco, vai conseguir proporcionar uma experiência diferente para esse profissional e vai tornar esse processo seletivo mais assertivo. Mas vamos lá, pessoal. A gente falou de tempo investido antes da pandemia. Imagina que quando a gente olha para um cenário de uma cidade como São Paulo, a gente está falando de trânsito, a gente está falando de um deslocamento que nem sempre ele é muito simples. Quando a gente fala do cenário pós-pandemia, o tempo investido ele é muito menor. Por quê? Porque com o processo seletivo online, a gente está falando que esse cara pode participar de várias etapas de um processo seletivo ou até mesmo de processos seletivos diferentes num curto espaço de tempo. Porque é isso, pessoal, ele está na casa dele, ele está trabalhando home office, ele está à distância, o processo seletivo é online, então possibilita que ele consiga atingir os objetivos dele, participar desses processos seletivos com uma maior velocidade e com uma maior abrangência, tá? E está cada vez mais normal as empresas contratarem profissionais nível Brasil e até nível América Latina. E é muito engraçado, galera, porque o grande desafio dessas empresas hoje, eu estou falando dessa interação e desse relacionamento com as pessoas. Tem muita gente hoje, em muita startup, em muita empresa que está aderindo ao modelo home office full, que essa galera não se conhece. Então, o grande desafio dos times de gente gestão, dos times de RH hoje das empresas é como que eu proporciono essa relação com esses profissionais à distância? Como que eu pego o cara que está no Rio Grande do Norte, o cara que está no Rio de Janeiro, o cara que está em Minas, o cara que está em São Paulo, e são pessoas que muitas vezes não vão se conhecer, e como que eu pego todos esses profissionais e essa galera começa a interagir, mesmo que sejam de áreas distantes dentro da empresa, que talvez não troquem no seu dia a dia. Então é um dos desafios aqui do pós-pandemia, tá, galera? Imagina que é aquele candidato que ele vai chegar na etapa final. O que as empresas estão proporcionando? A gente está falando de benefício, a gente está falando de regime de contratação, tá? O que era uma predominância do CLT antes da pandemia, agora a gente está falando de um regime que ele pode ser PJ e ele pode ser um modelo de associado, que é aquele PJ ali com benefícios, né? Eu tenho empresas hoje que vão contratar com o modelo PJ, que é só aquela remuneração, e eu tenho empresas também que vão contratar no modelo associado. Então eu estou falando do salário, estou falando de alguns benefícios. Em alguns casos você vai ter o modelo de partnership, de sociedade com as empresas, e também o modelo de stock options, tá? Fora isso, galera, os benefícios, o que mudou, né? A gente tinha os benefícios muito mais voltados para a praxe de mercado lá no começo, e agora o que as empresas estão fazendo? Cartão de benefícios flexível. Então é um cartão de crédito que as empresas fornecem para esse profissional, que ele pode usar como ele quiser. O que as empresas perceberam? Por que eu vou dar um valor X, Y ou Z para um VR ou para um VA, se esse cara não vai utilizar tudo? E daí muitas vezes você tem aquele cenário na empresa que é o cara economizando o VA, guardando o VA, ele tem o dinheiro ali, ele não pode usar.
Então, basicamente, quando a gente olha para esse cenário do benefício flexível, ele usa no mercado, ele usa na farmácia, ele usa no restaurante, ele usa para comprar alguma coisa e é algo muito abrangente, tá? Isso vem mudando muito e isso vem tendo uma aderência muito forte do colaborador, tá? A gente falou de algumas coisas que aconteciam pré-pandemia. A gente falou de algumas coisas que mudaram pós-pandemia. Galera, tem coisa que não mudou. Quando eu olho tanto do âmbito da empresa quanto do âmbito do profissional. O que não mudou? Quando eu olho para a empresa hoje, o que ela continua fazendo? Ou ela deveria continuar fazendo? Cara, tratativa com o profissional. Então, como que ela está gerando essa experiência para esse profissional? Ela está sendo transparente ao longo do processo seletivo? Ela está trabalhando o engajamento desse profissional? Ela entendeu realmente qual que é o motivador desse profissional, por que ele está topando essa vaga, por que ele quer trabalhar nessa empresa. Ele está passando todas as informações para o profissional de mercado e mais do que isso, galera, essa empresa está passando feedback para esse profissional, ela está passando todas as informações, ela está trabalhando algum pilar que vai fazer com que esse profissional consiga melhorar ao longo da carreira dele. Se esse cara não foi reprovado, ele sabe o porquê que ele não foi reprovado? Ele está recebendo esse feedback num modelo padrão, num modelo por telefone? Como que a empresa está aplicando isso? E mais do que isso, as empresas estão sendo transparentes hoje com esses profissionais? Isso no âmbito da empresa, eu acredito que são pilares que continuam sendo executados. Quando eu olho para o perfil do profissional, quando eu olho para a visão do profissional, imagina assim, como que esse cara está se preparando para a entrevista? É algo que pelo menos não deveria ter mudado. Então esse cara, ele está pesquisando sobre a empresa, ele está colhendo informações sobre a empresa, ele está entendendo qual a cultura, quais são os valores, o que essa empresa faz, o que é determinante nessa empresa, o que ele ficou com dúvida, qual que é a jornada, quem são as pessoas que trabalham lá, se ele tem questionamento sobre o modelo de negócio dessa empresa, ele faz essa pesquisa prévia antes de uma entrevista? Mais do que isso, ele pesquisou sobre os recrutadores, sobre o cara que vai entrevistar ele, que desprendeu de tempo, que salvou aquele horário na agenda. Ele fez uma pesquisa prévia, entrou no LinkedIn dessa pessoa, já tem aquele mínimo assunto ali para um rapport hoje, para começar aquela entrevista, para demonstrar o seu interesse. E mais do que isso, né, gente? A gente está falando de energia, vontade, interesse pela vaga. Isso nunca poderia ser negociável, galera. Isso nunca poderia ser negociável. Isso está na mão do candidato. Você vai para uma entrevista, você tem que mostrar a tua melhor versão. Não é o melhor candidato que é contratado, é o cara que melhor aproveitou o momento ali do bate-papo. Às vezes você vai entrevistar o melhor vendedor do mundo. Ele conseguiu demonstrar naqueles 30, 40 minutos que ele é o melhor vendedor do mundo? Será que ele conseguiu passar essa mensagem, trazer os cases de sucesso, entender se realmente tem uma sinergia ali entre ambos os lados? Galera, tudo isso se manteve, com pandemia ou sem pandemia. O pilar que muda, a gente está falando se isso vai ser presencial e se isso vai ser online. E daí está o grande desafio para profissionais de mercado pós-pandemia. Você consegue vender o teu peixe, você consegue passar a tua imagem, você consegue passar a tua melhor versão por vídeo. E mais do que isso, galera, imagina que assim, antes, quem proporcionava o ambiente para você fazer uma entrevista e fazer um bate-papo era a empresa ou a consultoria que te chamava para conversar lá. E agora, quem que arruma esse espaço? Quem que arruma esse ambiente? É você. Então vai ter que ficar atento com a internet, vai ter que ficar atento aí com Wi-Fi, 4G, vai ter que olhar para o ambiente, vai ter que testar câmera, vai ter que testar microfone antes desse bate-papo. Você vai ter que mitigar todos os riscos ali para fazer esse negócio dar tão certo ou ainda melhor do que aquilo que você fazia presencialmente. Como que você vai cativar essa pessoa de forma por vídeo, sabe? Não é mais presencial. Você não tem mais essa proximidade muitas vezes em processo seletivo. E pessoal, assim, o que eu brinco que não é negociável, tá? Pra gente chegar aí na nossa reta final do bate-papo que a gente está tendo.
Não é negociável por parte da empresa proporcionar uma experiência única para esse candidato. Dá o melhor aí para esse candidato. A transparência, a objetividade, o olho no olho, fazer com que esse cara minimamente saia melhor do teu processo seletivo, independente se ele vai pegar a vaga ou não. Isso não é negociável. E quando eu falo por parte do candidato, o que não é negociável? Cara, você tem que ir para a entrevista e você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor. Eu não sei se você vai ser o cara contratado, eu não sei se você está concorrendo com alguém que pode ser melhor ou pior que você, que já fez um curso ou uma capacitação que você ainda não fez. Só que, cara, a tua energia, a tua vontade, o teu interesse, o querer fazer dar certo e mostrar a tua melhor versão, isso está na sua mão. Se você não negociar esses pilares, eu tenho certeza que o teu output vai ser positivo. Então, para a empresa, eu tenho certeza que ela vai gerar uma experiência incrível nos profissionais que participarem do processo seletivo e para o candidato, com certeza ele vai ter uma puta aderência para pegar essa vaga. Galera, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido interessante para vocês. Cara, mercado pós-pandemia e contratações, a dica bônus que eu posso falar para vocês é: o mercado ele está aquecido, tem muita oportunidade, tem muita vaga em aberto e tem muito profissional hoje. O pulo do gato é: você tem que se candidatar na vaga certa. Você tem que fazer essa candidatura de forma assertiva. Você tem que olhar a vaga e bater todos os pré-requisitos e entender se você está 1000% aderente. Se você tiver 1000% aderente e se você tiver um alinhamento com cultura e valores da empresa, tem tudo para dar certo. Contem comigo, espero que vocês tenham curtido pra caramba essa palestra, esse bate-papo com vocês. Lembrem-se, dar o melhor não é negociável, a gente tem que sempre focar nisso. Se você é empresa e você está contratando, você vai dar o seu melhor. Se você é candidato e você está buscando uma nova oportunidade, cara, você tem que dar o seu melhor. Você tem que ser focado, você tem que proporcionar um momento único ali com a tua melhor versão. Galera, acompanhem a Glock Consulting, curtam os nossos conteúdos, aproveitem essa palestra, continuem acompanhando, espero que tenha sido de grande valia para vocês. Galera, tamo junto e vamos para cima.